Olá, geminianos, como vocês estão? Vamos para a leitura do mês de abril de 2021. Vocês estão prontos? Espero que estejam bem e com saúde. Vamos lá. Leitura válida para todos os geminianos de Sol, Lua ou Ascendente para o mês de abril de 2021. Vamos lá. Gêmeos, abril de 2021. Pano de fundo, a fonte, um as de paus, muito bom. Gêmeos, abril de 2021. Oito de copas, vamos lá, né? Alguns podem ter que se desapegar de algo para dar abertura para coisas, situações ou pessoas novas na sua vida, né? Então, reservar um espaço, né? Porque quando a gente fica apegado a muita coisa, apegado a uma pessoa, apegado a uma situação, apegada a coisas, a gente não abre espaço para que coisas, pessoas ou situações novas cheguem na nossa vida, né? Uma outra possível interpretação aqui, porque o Oito de Copas é uma carta de introspecção, né? E introspecção, autoconhecimento, né? E aqui vem uma carta que é o As de Paus, mas no tarô do Osho chama-se a fonte. Então fala dessa conexão com a fonte, conexão com a centelha divina, tá? Então a introspecção ela pode ser necessária para fazer essa ligação com Deus, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Gêmeos. Três de ouros, que aqui no Osho chama-se orientação. O sol, que aqui é a inocência. Dois de copas, a amistosidade. Oito de espadas, a culpa. Estresse, sete de paus. Interessante aqui, culpa e inocência, refletidos aqui um com o outro. Vamos pensar a respeito. A leitura abre com a carta da orientação. Essa carta mostra que vocês estão sendo guiados, quer vocês saibam disso ou não, né? Eu tô falando disso porque, é claro, quem estiver já com essa conexão estabelecida vai perceber essa orientação divina, né? Vocês sendo guiados. Quem ainda não tiver feito esse movimento introspectivo, esse movimento de aceitação, de desapego, de conexão com a fonte, talvez não esteja ainda percebendo essa orientação, porque está olhando para outro lado, né? Então, vamos fazer uma divisão aqui entre geminianos e geminianos, né? Mas a todo momento nós podemos nos conectar, né? Nós podemos fazer esse movimento, quem ainda não tiver feito, tá? O centro da leitura é um dois de copas, então essa parte aqui da leitura está falando especialmente de parcerias, seja de qual tipo for, amorosa, de família, de trabalho, enfim, alguma questão aqui que envolva parceria, tá? Me chamou a atenção, achei bem curioso, porque às vezes eu falo das cartas que estão refletidas, né? E aqui vieram refletidas a carta do Sol e um oito de espadas, só que nesse tarô o Sol chama-se inocência e o oito de espadas chama-se culpa. Então temos aqui alguma questão que precisa de perdão, penso eu, né? Pode ser aqui um auto-perdão, né? Pode ser um perdão com relação a outra pessoa também, já que estamos falando de parceria, né? E perdoar não quer dizer necessariamente que você tenha que estar com aquela pessoa, ficar com ela, seja o que for, né? Não, tá? Aqui, inclusive, vocês estão sendo orientados e têm clareza suficiente para entender se vale a pena ou não, tá?
Essas cartas que terminam a leitura, né, 8 de espadas e um 7 de paus, porque aqui vocês estão recebendo muita luz, vocês só não vão ver se vocês não quiserem. O 8 de espadas no tarô tradicional é uma carta onde o personagem está de olhos vendados e com o corpo todo amarrado, mas é uma carta de espadas. Espadas tem a ver com a nossa própria mente, né? Então essa carta muitas vezes fala de nós mesmos nos prendermos com as artimanhas da nossa mente, tá? Então muito cuidado com a energia mental, porque luz vocês estão recebendo, tá? A fonte, o 3 de ouros, o sol, né? Vocês estão recebendo luz. Tem alguma questão aqui que vocês só não vão ver se vocês não quiserem. E tem a ver com alguma parceria, tá? O 7 de paus aqui chama-se estresse, né? Os nomes das cartas já falam muito aqui, né? Nessa leitura. Enfim, o 7 de paus é uma carta de uma energia defensiva, uma energia... Aqui me veio a expressão quem não deve não teme, tá? Isso pode servir para você ou para a outra pessoa em questão, já que nós estamos falando aqui de alguma questão de parceria. Se não é vocês que estão com essa energia de culpa, então é a outra pessoa. Me veio aqui, quem não deve não teme, tá? E quanto a vocês, vocês estão sendo orientados, tem muita luz chegando, né? Então abram os olhos, tirem as vendas, tá? Uau, hein? Que recado forte. Vamos lá, na parte emocional. Rainha de copas, roda da fortuna, 7 de paus, 8 de ouros e 8 de paus. Vocês abrem a leitura com uma energia bem amorosa, né? Rainha de copas. Amor incondicional. Ótimo, tá? Roda da fortuna fala aqui de alguma mudança. Esse 7 de paus, vem aqui 2 vezes, o 7 de paus é uma carta que sugere algum desafio. Estamos aqui na parte emocional da leitura, tá? Isso pode falar do seu emocional internamente, ou pode falar de alguma relação sua, seja amorosa, seja de família, seja de amizade, tá? Temos aqui algum desafio, temos aqui alguém que pode estar na defensiva, seja você, seja uma outra pessoa em questão. Temos aqui algum desafio, tá? Alguém se defendendo. Por que está se defendendo, né? Será que tem alguma culpa? É aquilo que a gente já falou aqui. Me chama a atenção o número 8 repetido aqui 3 vezes. Tá vindo muito nas minhas leituras essa questão de números repetidos, né? Desde o mês passado. Você deve querer dizer alguma coisa. Aqui veio o número 8. Procurem, né? 8. O que significa o número 8 na numerologia cabalística, número angélico, né? Números repetidos, 8, 88, 888, enfim, tá? Agora aqui me dá uma sensação assim, o 8 de ouros é uma carta de dedicação. Traduzindo aqui para a vida emocional, me dá uma sensação de que se houver uma dedicação, esse 7 de paus ele pode ser ultrapassado, né? O 7 de paus ele se transforma num 8 de paus, que é uma carta de fluidez, é uma carta de conversa, é uma carta de viagem, né? Mas energeticamente falando é uma carta de fluidez, né? Porque aqui a gente tem um desafio, a gente tem um estresse, né? O 8 de paus, por outro lado, é uma carta de fluidez, das coisas acontecendo, das coisas andando para frente, sem nenhum estresse, sem nenhuma barreira, tá? Mas requer aqui uma dedicação, requer aqui um certo esforço para que esse 7 de paus seja ultrapassado, tá? Para alguns, pode haver aqui um foco maior na questão material, no trabalho ou no estudo, né? Do tipo, estamos falando da vida emocional e tal, mas o foco para alguns aqui não é o amor, não são as relações, sejam elas quais forem, é o trabalho nesse momento. Isso para alguns, tá?
Então, o trabalho está puxando a sua atenção, vamos dizer assim, tá? Então, vocês abrem com a energia muito amorosa, mas há uma mudança, né? E aí, questões de trabalho ou de estudos são o foco desse momento e não a questão amorosa, para alguns. Então, para quem está num relacionamento, né? Porque primeiro eu falei de uma forma mais geral, mas para quem está num relacionamento pode haver algum desafio. Esse desafio que surge, né? Ele pode ser ultrapassado com algum esforço, com alguma dedicação, e aí as coisas voltam a fluir tranquilamente. 8 de paus aqui, tá? Para quem não está no relacionamento e está buscando, né? Vamos supor que você esteja conhecendo alguém, existe uma energia meio defensiva. Essa energia defensiva, ela pode ser ultrapassada com algum esforço. Vocês se conhecendo melhor, as coisas podem fluir mais, tá? De uma forma bem melhor com esse 8 de paus que termina aqui a leitura. 8 de paus, inclusive, é uma carta que tem um fogo, uma paixão aqui, tá? Mas, enfim, a carta central é uma carta que sugere alguma defesa, né? Pessoas que ficam meio na defensiva, seja você ou a outra pessoa em questão. Para quem não tem ninguém em vista, não tô vendo aqui nada muito especial, não, tá? Bom, vamos lá, na parte material, o julgamento, a justiça, a força, rainha de paus e as de ouros. Julgamento com justiça, para alguns tem alguma questão aqui judicial, ou mesmo que não seja alguma questão judicial, alguma questão burocrática, pode haver, né? Não é para todo mundo, mas está aqui abrindo a leitura. As cartas que se seguem são positivas, inclusive terminamos a leitura com o As de Ouros, que é bem positivo a nível material. Quando a gente fala aqui de vida material, a gente pode estar falando de trabalho, de dinheiro, de negócios, da sua casa, do seu corpo ou qualquer outra questão material, tá? Bom, de toda forma, né, a leitura abre com a carta do julgamento, que geralmente fala de novas oportunidades, falando de novidades, vem com a carta da justiça falando de equilíbrio. Essas duas cartas juntas, para alguns, tem a ver com alguma questão que envolva algum julgamento, alguma questão judicial ou alguma questão burocrática, né? As cartas que se seguem são positivas. Essa força aqui é uma carta de número 8, mais uma vez o número 8. Aliás, número 8 no fundo da leitura também. Procurem o número 8 e a repetição do número 8 também, tá? Número 8, não sou muito entendida de numerologia não, mas já ouvi dizer que é muito bom para questões de dinheiro, tá? Bom, essa carta da força, ela fala de empoderamento. É um empoderamento que vem com autoconhecimento, que vem com o domínio do nosso ego, domínio do nosso eu inferior. Então, essa força, ela fala muito de você se dominarem aqui diante de uma situação, se empoderarem também, obviamente, tá? Se segurarem até um pouquinho, tá? Então, vamos supor que surja na sua vida material alguma situação estressante. Essa carta fala de autodomínio, de você não se deixar levar pela situação em si, tá? Autodomínio, equilíbrio, tá? Sejam verdadeiros e autênticos com relação a você, aos outros, mas principalmente a vocês mesmos, né? Temos aqui uma energia de independência no que toca a vida material. A palavra independência é bem positiva, tá? E um As de Ouros aqui, ó, para quem tá buscando alguma coisa, tem uma tendência aqui de sair um resultado bem positivo a nível material, buscando um trabalho ou esperando algum resultado de alguma coisa, né? Tem aqui, é a última carta, tá? Então, isso pode ser aqui mais pro final do mês ou talvez ainda no mês seguinte, tá? Mas
me parece algo muito positivo aqui para quem está esperando algum resultado, alguma coisa. Vem aqui uma novidade bem positiva, tá? Para quem não está esperando nada de novo, de toda forma, isso aqui é algo bom. Pode ser uma entrada de algum dinheiro, alguma coisa que você recebe, é algo positivo, tá? Bem positivo. Vamos falar das colunas agora. Cada coluna falando trazendo uma mensagem. 3 de ouros, rainha de copas e o julgamento tem uma energia de despertar aqui, né? Lembra que eu falei? O anjo está orientando numa direção. Então, a possibilidade do despertar, ela existe. E eu estou falando do despertar aqui, literalmente, né? Despertar espiritual, tá? Despertar espiritual, despertar para o autoconhecimento. Despertar. Vocês estão sendo chamados. Quem está ouvindo, eu não sei, mas que existe ou que existiu esse chamado, já que geralmente essa primeira coluna eu associo ao passado, né? Esse chamado existe, tá? Vem aqui uma energia muito empática, né? Então, esse chamado, ele é muito amoroso, né? É uma energia muito amorosa e paciente com vocês, né? Mesmo que alguns não estejam ainda conscientes desse chamado espiritual, né? A energia aqui é muito amorosa, muito benevolente, muito paciente, tá? Então, assim, aproveitem, né? Aproveitem. O chamado, ele existe. Enfim. O sol, né? Que aqui chama-se inocência, roda da fortuna, justiça. Aqui me dá a sensação de situações kármicas, né? Mas aqui eu tô falando no bom sentido, no sentido do Dharma, já que vem aqui um sol, que para mim é a melhor carta do tarô, tá? Então vocês colhendo aquilo que vocês plantaram, né? Aqui no bom sentido mesmo, coisas boas, tá? Recebendo aquilo que é de vocês, aquilo que é justo que vocês recebam, o retorno que é justo que vocês recebam, vocês estão recebendo nesse mês de abril, tá? E aqui eu tô falando de coisas positivas. Dois de copas, 7 de paus e a força. Aqui a gente já tinha visto isso aqui, né? Algum desafio no que toca a alguma parceria. Essa força aqui requer de vocês um amadurecimento para lidar com essa situação, né? Lembra que eu falei? A força é uma carta de empoderamento, é uma carta de força interior, mas é um empoderamento que vem com o autoconhecimento, né? É um arcano maior, não é um empoderamento qualquer, tá? Ele vem com autoconhecimento e ela fala de nós nos domarmos, né? De nós nos conhecermos. Então, quanto mais vocês se conhecerem, melhor vocês lidam com as situações estressantes do dia a dia no que tocam aos relacionamentos, sejam eles quais forem, tá? Então aqui pede um amadurecimento. 8 de espadas, 8 de ouros e a rainha de paus. 8 de espadas geralmente é uma energia de medo, de insegurança, não combina com essa rainha de paus, tá? Pode ter alguma coisa a ver com questões de trabalho ou de estudos, mas mais uma vez, assim como a força, a rainha de paus é uma carta de poder pessoal, é uma carta de independência, enfim, né? Então, assumam esse poder, né? Não se deixem levar aqui por uma energia que é puramente mental, tá? Quem não deve, não teme, como se diz, né? Vocês estão com uma energia bem positiva aqui ao nível espiritual, né? Então, por que se deixar levar por esse 8 de espadas, tá? 7 de paus, 8 de paus e as de ouros. Aqui, né, vocês conseguindo ultrapassar esse 7 de paus com dedicação, sem se deixar levar pelo 8 de espadas, as coisas começam a fluir, né? Vocês saem de um 7 de paus para um 8 de paus, que é uma carta de fluidez. Aqui vocês podem se comunicar, receber alguma comunicação, alguma coisa
muito positiva que chega, algo de valor para vocês. O que é de valor para vocês, isso aí é muito individualizado, tá? Mas tem algo de valor que chega. Mas pressupõe que vocês ultrapassem a energia dos 7 de paus, tá? Com poder pessoal, com autoconhecimento, com gentileza, com tranquilidade, com compaixão, tá? Cruzando as cartas em X, julgamento com 7 de paus. Aqui pode ser algo muito específico, né? Um julgamento mesmo, alguma questão judicial ou burocrática para alguns, e aí que causa algum estresse. Pode ser algo muito específico nesse nível. A um nível mais energético, mais espiritual, pode ter alguns que estão resistindo ao chamado, né? Existe uma resistência ao chamado de despertar. Não resistam, né? A fonte veio aqui no fundo da leitura de vocês, olha que bonito. 3 de ouros com as de ouros, aqui tá muito bom para questões materiais, de trabalho, tá? Oportunidades, enfim. Muito bom mesmo, especialmente, né, para quem tá buscando alguma coisa nova, esperando alguma novidade. Justiça com 8 de espadas. Mais uma vez me veio aquela expressão, quem não deve não teme, tá? Então, existe algo muito bom aqui, mas obviamente que é para os geminianos que não temem, né? Porque os que temem podem ficar aqui na energia do 8 de espadas. Enfim, não creio que isso seja para vocês, tá? Mas enfim, realmente é a expressão que me vem. Justiça com 8 de espadas. Quem não deve, não teme. Seja a um nível mais espiritual, seja a um nível mais aqui terreno de alguma situação judicial ou burocrática, tá? Lembrando que as cartas que vieram aqui depois da carta da justiça são muito positivas, inclusive para quem tiver com alguma questão judicial, tá? Então, mais uma vez, quem não deve, não teme. Sol com rainha de paus. Iluminação, mais uma vez essa energia de iluminação, né, de despertar, enfim, poder pessoal, brilho pessoal, tá? Não deixem esse brilho apagar por questões mentais. 2 de copas com a força, então aqui a gente viu que tem um desafio no que toca alguma parceria. Agora essa força, ela fala de compaixão, né? De gentileza, ela fala da gente resolver as situações, os desafios, os estresses, não com brigas, com discussões inócuas, ela fala justamente do contrário. Ela fala da força interna, ela não fala da força bruta, né? Gentileza, compaixão, tá? O centro da leitura, 7 de paus, desafios, estresse, energia defensiva, resistência com relação ao despertar, né? Então, é algo a se pensar, né? É o centro da leitura de vocês, é o 7 de paus, tá? Mas a leitura em si, de uma forma geral, eu achei bem positiva. Vamos finalizar com a última carta, ver qual mensagem ou conselho que vem para vocês? Vamos lá. Gêmeos. Equilíbrio, nutrição. Essa carta fala de nós nutrirmos os nossos 4 corpos. Corpo mental, corpo espiritual, corpo emocional e corpo físico, né? Não esquecer de nenhum deles, tá? Cuidarmos do nosso ser de uma forma completa, tá? E isso gerando um equilíbrio, porque às vezes a gente esquece de uma parte, né? Por exemplo, a gente cuida do nosso corpo físico, mas não cuida do corpo emocional ou não cuida do corpo espiritual e isso gera um desequilíbrio, né? Então, a gente faz a leitura aqui das 2 cartas em conjunto, tá? Então, para você chegar no seu equilíbrio, você não pode esquecer de nenhuma parte do seu ser, tá? Lembrando dos 4 corpos. Corpo físico, corpo emocional,
corpo mental e corpo espiritual. Cuidar dos 4, não negligenciar nenhum deles, tá? Para chegar no equilíbrio. A carta do equilíbrio é a carta que eu vou ler agora. Muitas pessoas acreditam que para se equilibrar precisam antes equilibrar tudo o que se passa ao seu redor. Perceba o quanto você se sente cansado quando tenta lutar contra a vida, quando tenta controlar pessoas e situações. Você faz isso na tentativa de manter as coisas em ordem para que você não sofra, para que finalmente se sinta em paz. Perceba o quanto de energia você tem desperdiçado nisso e aceite, a vida não pode ser controlada. Se você quer encontrar o verdadeiro equilíbrio, precisa parar de lutar, precisa aceitar por um momento o caos ao seu redor. Isso não significa uma atitude de passividade, não significa concordar ou gostar do caos, e sim entender que neste momento essa é a realidade com a qual você precisa aprender a lidar. Você para de lutar quando consegue se afastar por um instante desse mundo externo, feito de saliências e solavancos, e mergulha suavemente em direção ao centro silencioso do seu próprio ser. Você pode fazer isso reservando alguns minutos do seu dia para meditar, por exemplo, para contemplar de dentro de você o que está acontecendo na sua vida, para observar. Na quietude do seu próprio ser, nesse espaço de paz, você poderá reencontrar o verdadeiro equilíbrio, sendo então capaz de lidar até mesmo com as questões mais desafiadoras com sabedoria e sem se perder de si próprio. Se o equilíbrio veio a você hoje, isso significa que você precisa lidar de maneira diferente com os desafios que está enfrentando. Você tem se desgastado demais, lutado demais. Você tem resistido e tentado controlar a vida a qualquer custo. Aí a energia da resistência, né? 7 de paus. Acredite, existe um caminho mais suave, no qual você não precisa se esforçar tanto, pois será conduzido por uma energia superior de volta ao luminoso caminho da sua alma. A orientação, 3 de ouros. Desarme-se, abra os braços, entregue os controles e permita-se fluir confiante com a correnteza da vida. Procure equilibrar as diferentes áreas da sua vida. Ame, trabalhe, brinque, exercite-se, medite, relaxe. Tudo o que a vida quer é levar você a um lugar de paz. Confie. É isso, geminianos, terminamos a leitura, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Muito obrigada, especialmente àqueles que ficaram até agora no final da leitura. Tudo de bom nesse mês de abril. Namastê!